Episódio número 20. Nunca duvide da sua decisão de querer se libertar do fumo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Tem uma palavrinha que é uma praga na nossa vida, e essa palavra se chama hesitação. Quando eu era pré-adolescente, eu me lembro que a minha mãe todo mês comprava uma revista na banca de jornal chamada Revista Cláudia. Ela não perdia um exemplar, porque aquela revista, para ela, era como uma companhia. Era como alguém que dava bons conselhos, dava as receitas gostosas de fazer, falava de moda, de assuntos polêmicos. Tinha muita variedade de conteúdo legal ali. Ela gostava tanto dessa revista que nunca jogava fora depois de ler. Ela colecionou por anos a fio os exemplares, desde a década de 60 até os anos 80, e de tempos em tempos consultava uma ou outra revista para reler alguma coisa que ela achava relevante. A revista era como uma conselheira para ela, uma verdadeira terapia. E havia uma colunista em especial que escreveu na revista Cláudia por muitos anos, chamada Carmen da Silva, uma mulher muito inteligente e que sempre trazia uns insights novos sobre assuntos da vida, comportamento, feminismo, modernidade, educação, enfim. Um dia, há muitos anos, eu estava folheando uma dessas revistas e me deparei com um artigo em especial que a Carmen da Silva havia escrito e que falava sobre um barquinho à deriva. Aquele artigo me chamou a atenção e eu comecei a ler. Nesse artigo, ela comparava a vida da gente a um barco. Dizia que todos nós navegamos pela vida como um barco, mas que esse barco poderia se encontrar em duas situações. Ou a gente estava segurando o leme e o guiando para o lugar onde a gente queria chegar, ou esse barco estava sem rumo algum, indo ora para cá, ora para lá, ou seja, era um barco à deriva, que seguia para onde as marés e a correnteza levavam. E a Carmen falava algo que me marcou muito naquele artigo. Ela dizia: chega de ser barco à deriva, seja a protagonista da sua própria vida. Aquele artigo me abriu para um mundo novo e aquela foi a primeira vez que eu tive a percepção de que eu poderia conduzir a minha vida ao invés de ser conduzida. Adolescentes ainda não sabem bem ao certo o que querem da vida, dependem dos pais, não têm liberdade para fazer o que querem, mas aquilo significava algo profundo sobre o exercício da liberdade. Quando a gente é livre, certamente pode fazer o que quiser, ou não fazer nada. Só que o não fazer nada, o não agir quando a ação é necessária, passou a ter um outro significado para mim. Se alguém era livre para fazer o que bem entendesse e não fazia nada, se acomodando, será que essa pessoa era livre mesmo? Carmen disse que um barco à deriva não chegava a lugar nenhum. Só que na vida a gente tem sonhos e a gente quer realizar esses sonhos. E se a gente não faz nada em relação às coisas que precisa mudar na nossa vida, ou se deixa levar pelas circunstâncias empurrando para amanhã o que sabe que precisa fazer, mas não faz, sem tomar as rédeas da nossa vida nas próprias mãos, então a gente não está exercendo verdadeiramente a liberdade. E sem exercer a liberdade, ela é delegada para alguém externo, alguém que nos conduz, ao invés de nós mesmos, o que significa que, nesse caso, não existe a verdadeira liberdade para nós. Aquele artigo me incomodou. Eu sabia que eu tinha muitas limitações impostas pelos meus pais, mas a escritora não estava se referindo às limitações de um adolescente, e sim a pessoas que passam pela vida como um barquinho à deriva, sem rumo, sem saber o que fazer ou onde querem chegar. O que me lembrou um outro escritor, Lewis Carroll,
no livro Alice do País das Maravilhas. A personagem Alice está perdida, encontra um gato pelo caminho e pergunta para o gato que caminho deve seguir. O gato responde que depende de onde ela queria chegar. Alice responde que não sabe para onde quer ir. E o gato responde com a famosa frase: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Flash forward, alguns anos depois, lá estava eu, fumante, pensando em parar de fumar, mas me sentindo como Alice no País das Maravilhas, sem saber que caminho tomar e sem ter certeza do que queria para minha vida. Eu era Alice e, simultaneamente, o barquinho à deriva da escritora Carmen da Silva. Onde a maré me levava, eu ia, sem esforço nenhum, ao sabor das ondas. Sem rumo, acordando a cada dia e fumando, sabendo que estava me prejudicando, acabando com a minha saúde. Quando a ideia de parar de fumar me vinha à mente, eu pensava: um dia eu vou precisar parar, mas não agora. Eu evitava pensar no assunto e seguia nesse mar da vida sem rumo nem direção, porque qualquer caminho comodamente servia, enquanto eu flutuasse ali entorpecida e enquanto os anos iam passando. Lógico que passava pela minha cabeça que uma tempestade poderia vir e engolir aquele barquinho frágil que a minha vida representava. Eu tinha medo de adoecer por causa do fumo, mas aquelas marolas eram hipnóticas e confortáveis. Eu acendia um cigarro, dava mais uma tragada no meu cigarro e esquecia do assunto. Foram anos de acomodação, anos em que eu vivi com uma verdadeira venda nos olhos, evitando pensar no assunto, porque pegar aquele leme nas minhas mãos me assustava. Eu acho que o poder de conduzir a nossa vida onde a gente quer chegar assusta. É mais conveniente e confortável deixar que os outros conduzam a gente, deixar que a vida leve a gente. Porque escolher demanda energia, dá um frio na barriga, demanda esforço, dedicação, comprometimento. E, como era confortável ir ao sabor das ondas. Só que ir para onde? Na minha cabeça, sempre que eu pensava em pegar aquele leme, me assustava. Eu havia de fato tentado assumir o controle do barco eventualmente, e sempre que eu fazia isso, avistava uma tempestade se aproximando. Enfrentar aquela tempestade era assustador para mim. Cada vez que eu decidia parar de fumar sem estar devidamente preparada para isso, diga-se de passagem, eu simplesmente mergulhava nessa tempestade e sentia que perdia totalmente o controle do barco. A ironia é que eu não sabia conscientemente que, fumando, eu não tinha o controle do barco. Eu achava que estava no controle, que fumava porque queria, porque gostava. Existia uma semelhança irônica entre os momentos em que eu fumava e os momentos em que eu tentava parar de fumar, que era que em ambos os momentos eu não tinha controle algum sobre o meu desejo. Quando eu fumava, eu tinha uma aparência de controle, uma ilusão de controle. Eu achava que queria, quando eu queria e por que queria. Eu acreditava que acendia um cigarro porque ele era bom para mim. Mas hoje enxergo com clareza que, enquanto eu fui fumante, durante todos aqueles anos, eu nunca estive no controle. Quem me controlava era o cigarro. E a semelhança irônica é que, quando eu tentava parar de fumar, eu também não tinha controle, porque o meu desejo era não colocar mais ele na boca, mas ao mesmo tempo eu queria fumar. Eu tentava ao máximo exercer o controle, lutava com todas as minhas forças, mas durante todas as minhas tentativas fracassadas de tentar parar de fumar ao longo da vida, eu nunca tive de fato o controle. O vício me controlava, independentemente de estar fumando ou tentando não fumar novamente. E, fatalmente, eu acabava voltando a fumar. Cansada de lutar contra a tempestade, eu desistia, largava o leme do barco, entregava os pontos e deixava o barco novamente ser conduzido pela maré. Botava de novo um cigarro na boca e, instantaneamente, a tempestade cessava. Aquela sensação de perda de controle começava a me incomodar profundamente. E as palavras de Carmen da Silva
voltavam a ecoar dentro de mim. Chega de ser barco à deriva. Seja a protagonista da sua própria vida. Durante anos, eu alimentei dentro de mim o sonho de conduzir o meu barco, isso é, a minha vida, para um caminho de liberdade, onde eu não precisasse mais do cigarro, onde eu não sofresse com a falta dele, não sentisse saudade dele, não sentisse mais vontade de fumar. Se eu pudesse voltar no tempo e não ter experimentado aquele primeiro cigarro da minha vida, junto com as minhas colegas de classe na adolescência, eu bem que teria feito isso. Na verdade, só de lembrar daquele momento de ingenuidade, onde eu não sabia o que significava um vício de verdade, me dava raiva só de pensar. Só que eu não podia voltar no tempo, porque a vida não funciona para trás. O tempo não volta para ninguém. E o que está feito, está feito. Eu não podia mudar o passado e queria mudar o presente, mas não conseguia e me frustrava com isso. Como assumir o controle do leme do barco, que significava a minha vida, era um mistério para mim. Com o tempo, eu aprendi duas coisas. Uma era que lutar contra a tempestade não era o caminho. A tempestade para mim representava o parar na raça, cortar o cigarro e passar por todo o sofrimento que isso representava. Era assustador demais, sofrido demais, e eu não queria passar por tudo aquilo de novo, para no final ceder e acabar recaindo mais uma vez. Outra era que eu tinha de saber aonde queria chegar. Não só isso, tinha de traçar uma rota para chegar lá. E esse lá era um porto seguro chamado liberdade. Eu decidi que não ia mais ser controlada pelo cigarro e que eu ia retomar o controle da minha vida. O controle que me pertenceu até eu começar a fumar e que me foi roubado pelo cigarro. Assumir que eu não estava mais no controle e desejar retomar esse controle, por si só, já foi uma experiência libertadora. Foi uma transformação que aconteceu dentro de mim. Primeiro, eu achava que fumava porque queria e que a decisão era minha. Depois, enxerguei que era uma escrava e não estava no controle. E se eu não estava, uma droga chamada nicotina estava. Ela é que havia assumido o controle sobre a minha vida. Essa aceitação, a aceitação da minha escravidão, foi triste de encarar, eu confesso, mas foi realmente libertadora. Porque se você segue anestesiado pela vida, sem nem saber que o seu barco está à deriva, como espera ter consciência de precisar retomar o leme nas suas mãos se você nem mesmo se reconhece à deriva? Enxergar essa condição de dependência e falta de controle é, no meu entender, o primeiro passo para ter sucesso na condução da sua vida rumo à liberdade tão sonhada. É como se afastar da cena e se enxergar como esse barquinho à deriva, perdido, sem rumo, ou como Alice, perdida e sem saber onde quer chegar. Porque ao se enxergar ali, vem o segundo e mais importante passo: descobrir aonde você quer chegar. Se perguntar, e não deixar a pergunta no ar, mas sim se forçar a se responder às perguntas que podem ser incômodas, mas que são necessárias. O que eu quero para a minha vida? Será que eu quero fumar o resto da minha vida? Será que eu me agrado dessa condição de falta de controle e escravidão que se abateu há anos na minha vida? Eu vou me conformar com isso ou vou arregaçar as mangas e fazer algo a respeito? Durante quantos anos mais eu vou aceitar navegar de cabeça baixa esse único barco que eu tenho, que é a minha vida, para lá e para cá, para lá e para cá, sem rumo, à mercê da maré, e onde ela me levar, seja lá onde der, eu irei? E para onde ela vai me levar se eu continuar assim? Será que eu vou afundar? Será que eu vou passar o resto de uma vida abreviada sem chegar no porto onde eu quero chegar? Que preço eu vou pagar se continuar assim? A memória da gente é uma coisa incrível. Aquele artigo da escritora Carmen da Silva estava oculto na minha mente há anos, e por eu ter buscado as respostas para resolver a minha dependência, ele aflorou na hora certa. Quando eu me enxerguei dentro da analogia do barco à deriva da Carmen da Silva, eu tomei uma decisão que marcou a minha vida de uma maneira positiva e forte. Eu decidi que eu não ia mais ser um barco à deriva e que ia assumir o controle daquele leme. Aquela decisão em si não permitiu que eu assumisse o controle naquele momento.
eu me reconhecia dependente e frágil para resolver aquela questão sozinha. Mas agora eu sabia para onde eu queria ir. Não estava mais como Alice, perdida, onde qualquer caminho serviria. E eu busquei esse caminho incessantemente, até encontrar. E até encontrar, eu só tinha uma certeza dentro de mim. Eu não duvidava mais da minha escolha. Eu queria ser livre. E a liberdade excluía o cigarro. Isso havia ficado bem claro para mim. O caminho que me fez mais lógica era um que me prometia acabar com o meu desejo de fumar. Ironicamente, aquele desejo que eu já sabia não ser mais legitimamente meu, e sim obra do vício que se apossou de mim. Havia um capitão nesse barco até então, e certamente esse capitão não era eu. E a partir do momento em que eu tomei consciência disso, eu decidi que eu ia voltar a ser o comandante daquele barco, não ele. Para isso, o caminho que funcionou para mim foi aquele que me mostrou a verdadeira face daquele pirata que havia invadido o meu barco. Ele não era meu amiguinho. Ele não me ajudava a chegar no meu porto. Pelo contrário, ele havia sequestrado o meu barco e o conduzia à minha revelia. Tudo que eu mais queria era me livrar dele, sem que para isso se abatesse uma tempestade sobre o meu barco novamente. Foi através desse caminho que me ajudou a entender o meu fumo que eu constatei que não era preciso enfrentar uma tempestade para expulsar aquele pirata de lá. A perspectiva de poder destituir ele do comando e expulsar ele do barco sem nenhum trauma, nem luta, era maravilhosa de ansiar. E quando eu apliquei os ensinamentos que me permitiram fazer isso, aquela foi a experiência mais libertadora que eu jamais vivenciei na minha vida. Enquanto eu me sentia ameaçada por ele, enquanto eu conferia poder a ele, ele me intimidava. Quando eu descobri que o poder que ele tinha sobre mim vinha do fato de eu mesma delegar esse poder a ele, eu decidi revogar esse poder. E ele soltou o leme sem tempestade nenhuma, de modo que eu passei a assumir o controle do leme com facilidade, sem luta. Não duvidar da minha decisão de querer ser livre foi o que me deu força interior para enfrentá-lo. Eu sempre falo para os meus alunos: nunca duvide da sua decisão de querer ser livre e exterminar essa praga na sua vida. Enquanto você hesitar, será como um barco à deriva e não chegará a lugar nenhum. Quando você decidir retomar o leme do seu barco, da sua vida, tudo, as marés, o vento, todas as condições de uma boa navegabilidade vão estar ali a seu favor. Não duvidar da sua decisão antes de parar de fumar e também depois. Porque depois que você parar de fumar, aquela vozinha interior vai soprar dentro de você dizendo: será? Será que eu quero mesmo parar? E nessa hora, você não pode duvidar. Você tem de reafirmar para si mesmo que quer ser livre e não quer mais ser controlado por essa droga. Você não pode deixar que esse pirata corrupto tome o seu barco novamente, porque ele vai tentar se infiltrar depois, não tenha dúvida. E se você estiver conduzindo o seu barco na certeza de que tomou a decisão certa e na certeza de que não está perdendo nada ao retomar o poder de navegar pelos seus próprios recursos sem precisar do cigarro, você não vai se lamentar pelo tempo em que ele ia de um lado para o outro, sem direção. Pelo contrário, você vai dar graças a Deus por ter feito isso. E você vai se lembrar claramente que naquele tempo em que ele estava à deriva, você não era feliz. Por isso quis mudar. O não conformismo com o rumo da sua vida de fumante hoje é a sua salvação. Não se conforme em continuar a fumar, entorpecido por um medo que te paralisa enquanto a sua vida passa. Enquanto ela passa que nem um barco à deriva, porque os anos passam muito rápido. Você segue sendo guiado por algo ou alguém que assume o controle sobre a sua vida, já que você não o faz. Eu sei que é cruel ouvir isso, mas se a gente não está no controle, tem de lembrar que alguém mais está e decidir retomar esse controle, mudar o jogo a seu favor. E quando você decidir retomar esse leme nas suas mãos, não escolha o caminho da tempestade, porque você já sabe onde ele vai dar. Vai dar em você exaurindo suas forças e tendo de entregar o leme ao pirata novamente, ou seja, ao vício. A gente tem todo o direito de errar, mas não de ficar repetindo o mesmo erro infinitamente. Eu posso compartilhar com você como eu saí dessa.
Eu recebi uma bússola que me situou nesse marzão, me trouxe rumo e direção, e eu vou compartilhar essa bússola com você agora. O rumo que essa bússola me deu era que eu deveria focar em me desapegar do cigarro e que, para não sofrer, esse era o único caminho viável. Esse rumo me mostrou que a tempestade só ocorreria enquanto eu acreditasse que o cigarro era o meu norte, o meu prazer, o meu apoio, que fazia parte de mim, e enquanto eu acreditasse que eu não poderia viver sem ele. E por que eu não poderia viver sem ele? Será que eu nasci com uma constituição genética inferior aos outros seres humanos? Absolutamente não. E se eu era igual a todo mundo e não era inferior a ninguém, isso teria de ser resolvido na minha mente. Interessante que eu comecei a questionar e vi que tudo que eu havia tentado antes para parar de fumar não havia dado certo porque eu não havia trabalhado essa questão dentro de mim. De que maneira o remédio que eu havia tentado poderia mudar a minha percepção do cigarro? Como repor nicotina no meu corpo poderia me ajudar a me desapegar do cigarro dessa forma? Não poderia. E foi por isso que a cada vez que eu tentava, eu voltava para a tempestade e sofria. Eu errei, mas não ia errar novamente. Não ia ficar dando murro em ponta de faca. Hoje, eu recomendo que você faça o mesmo. Você precisa se conhecer, saber o que já tentou antes, o que sentiu e descartar essas alternativas que só te trouxeram frustração e decepção à sua vida. Como eu, você precisa encontrar o seu rumo. Ele é isso. É você acabar com essa grande dependência mental que tem do cigarro, rompendo o vínculo com ele. Torne o seu barco uma fortaleza contra a invasão do pirata que te sabota, não deixando nunca mais que ele invada o seu barco, ou seja, que nunca mais ele domine a sua mente. Uma vez que você toma esse rumo, a direção, o seu norte, tem a ver com uma coisa: com parar de acreditar em tudo que você acredita que o cigarro representa na sua vida. Porque quando você alcançar esse ponto e decidir que não vai mais ser escravo e não vai mais compulsoriamente botar um cigarro na sua boca, porque é isso que você faz hoje, você não tem escolha. Mas quando você parar de acreditar que ele é bom para você, aí, quando não botar mais ele na boca, surpresa, surpresa, a tempestade não virá mais e você navegará para a sua liberdade em velocidade de cruzeiro, isto é, sem sofrer. Chegar ao ponto da liberdade requer essas duas coisas. Primeiro, não duvidar da sua decisão de querer se libertar e fazer algo a respeito. É como dizer para si mesmo: agora dá licença, que eu vou assumir o controle desse barco. Quem manda aqui sou eu. E saber que o caminho que vai te levar ao seu porto de destino, isso é, a sua liberdade, passa por você saber aonde quer chegar, se desconectando mentalmente do cigarro. Parando de acreditar que ele é seu companheiro, por mais desafiador que isso seja para você nesse momento, porque a noção de um companheiro é de alguém que está junto com você e quer o melhor para você, não alguém que te machuca, que pisa em você e te destrói, como o cigarro faz com você. Parando de acreditar que ele te relaxa, porque você é muito mais tenso como fumante, sempre pensando se vai adoecer, sempre com medo do dentista, sempre com medo dos exames e das consultas, sempre se sentindo inconveniente por fumar, sempre tendo de se afastar das pessoas para ficar num canto isolado, porque não pode ficar perto da grande maioria das pessoas que rejeita essa fumaça, sempre ansioso quando vai viajar, sempre se sentindo um periscópio ambulante, buscando saber se pode fumar dependendo do lugar, se os cigarros vão acabar, se tem alguém para fumar com você, se vai se sentir fedido demais, se não vai poder abraçar quem ama sem se sentir constrangido pelo cheiro, etc. Isso te parece uma vida relaxada, leve e feliz? Em caso negativo, comece a se questionar se o cigarro te dá mesmo tudo aquilo que você acredita que ele te dá. Porque esse questionamento e as respostas corretas sobre esse vício que você vai aprender é que vão trazer a sua libertação. Ao parar de fumar, não fique se perguntando: será? Ai, será que eu quero parar mesmo? Não hesite. Tome a decisão e siga nela, coerente com os princípios que você sabe serem corretos.
Deseje se libertar de uma dependência que representa uma âncora na sua vida que só te puxa para baixo. Quando você solta essa âncora, o vício deixa de mandar em você e você volta a ser protagonista da sua própria vida, seguindo seu rumo sem as amarras que te impediam de ser feliz. É como muito bem disse uma aluna do método Easy Way, a Adriane Galisteu, ao se libertar. Vamos ver quem manda em quem aqui. E essa é uma sensação muito boa de empoderamento, porque voltar a segurar esse leme e ir em busca de realizar os sonhos da sua vida, sejam eles quais forem, sem depender do cigarro para nada, é que resgata a sua condição natural de ser livre e permite que você evolua para o melhor que pode ser a sua vida. Eu te convido a deixar de ser um barquinho de papel frágil à deriva no oceano da vida. Você pode ser muito mais. Pode ser um transatlântico potente e robusto e pode viajar para onde quiser. Já pensou que maravilha? Nunca mais precisar do cigarro para nada? Para isso, basta mudar os seus pensamentos. Eles são a fagulha da sua transformação e o verdadeiro poder da sua evolução. Nunca duvide da sua decisão. Não duvidando, você garante o seu sucesso. E esse foi o episódio número 20 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easy Way. Ele foi criado para te ajudar a entender a sua dependência em cigarros e como sair dela de forma fácil e sem sofrer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. E se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Quando as 13 lições que compõem essa série estiverem prontas e publicadas, você poderá acessar o e-book completo com elas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você estiver ouvindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo, você também encontra muito conteúdo gratuito que vai te trazer sempre dicas e novos insights para você. É só se inscrever e receber no seu e-mail. Dá uma conferida. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.